Meus queridos, boa noite, graças e paz. Em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Eu quero te convidar também a se colocar de pé. Vamos estar orando pelos pais, data especial. Eu quero ver quais foram os filhos aí que prepararam o presente. Porque Dia das Mães tem um monte de presente. Bota aí. Vamos ver Dia dos Pais aí como é que vai ser. Vamos orar pelos pais da nossa igreja. Tem sido bênção, tanto nos seus lares como também na nossa igreja, né? Vamos clamar a Deus pela vida deles, pedindo a bênção do Senhor, dando sabedoria, dando força, vigor, prosperidade, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer pelos pais de nossa igreja. Obrigado por esses homens, ó Pai amado, vigorosos, fortes, tementes ao Senhor, que têm buscado a sua face nesses dias tão difíceis. Que o seu poder, a sua misericórdia possa estar sobre eles, ó Pai. Dando, ó Pai, intrepidez, dando sabedoria para conduzir o seu lar, dando prosperidade da parte do Senhor, ó Pai amado, porque as crises no mundo chegam, mas, ó Deus, o Senhor tem sustentado aqueles que são seus. Seja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desmecem para a gente o texto de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Obrigado. 19 até o 24. Desmecem para a gente. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Os irmãos podem se sentar? Nosso último encontro, sem ser na última semana que foi ceia, na outra, nós falamos um pouquinho sobre a prática do amor. No versículo 14 em diante, nós vimos de que aquele que permanece amando, permanece em Cristo, já passou, de fato, da morte para a vida, porque tem amado os seus irmãos. Depois nós vimos no versículo 15 que todo aquele que odeia seu irmão está em Caim, está cometendo um assassinato, e não tem a vida de Deus permanente em si mesmo. Depois, no versículo 16, nós vimos que nisso conhecemos o verdadeiro amor, pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós, e por isso nós devemos, de igual forma, dar a nossa vida pelos irmãos. Depois, observamos uma forma prática desse amor, que é abençoar, conceder aquilo que alguém está precisando, que o irmão está precisando. E por fim, no versículo 18, vimos que devemos amar não só de palavra, mas de fato, de verdade, que esse amor precisa ser evidenciado nas nossas ações, no nosso comportamento. E hoje, a partir do versículo 19, a gente vai ver que João, ele começa a afunilar um pouco mais isso, mostrando como que esse amor e a prática desse amor traz, inclusive, paz ao coração daquele que serve a Deus, paz ao coração daquele que tem essas práticas na sua vida. Os irmãos vão perceber também que João, ele é um pouco prolixo em algum momento. Claro que não é um prolixo de forma a fugir do assunto, mas ele usa uma espécie de argumento circular dentro de um tema específico. Ele vai e volta dentro do mesmo assunto, que é o amor ao próximo. Então a gente vai ver ele indo e voltando, vez ou outra, mas tendo esse amor aqui como ponto principal do seu argumento, nos versículos 19 até o versículo 24. E quando a gente chega no versículo 19, iniciando o texto que a gente está vendo hoje, diz: e nisso conheceremos que somos da verdade. Em primeiro lugar,
e nisto conheceremos que somos da verdade. E nisto, João está falando de tudo aquilo que nós vimos no encontro anterior, ou seja, na prática do amor. Quando a prática do amor, quando a pessoa de fato está alicerçada no amor primeiramente a Deus e depois no amor ao seu próximo, o texto fala que nisto essa pessoa conhece que é da verdade, conhece que é de Deus, conhece que é de Cristo. Mas o versículo 19 ainda fala que bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Aqui tem algo muito importante para nós. Todo cristão, como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, todo cristão, ele tem uma paz no coração que excede todo entendimento. Ele tem algo no coração dele que transpõe as dificuldades e as lutas da vida. Só que essa paz não é uma coisa mística, não é uma coisa esotérica. É uma paz como resultado de uma ação de Deus no coração, mas também de uma tranquilidade dada por Deus pelo fato do cristão estar andando corretamente. Percebam que o texto aqui nos mostra que nós conhecemos que somos a verdade, como eu já disse, pelo fato de estar praticando o amor. E como consequência, nosso coração está tranquilo. Queridos, aquele que se propõe a entregar a vida pelo irmão, aquele que se propõe a amar o próximo, ele tem uma paz no coração. É verdade, as pesquisas que são feitas, que demonstram que aquelas pessoas que mais se preocupam em abençoar outros, são as pessoas mais felizes. Aquela pessoa que mais se dedica à sua vida, a servir as pessoas, abençoar as pessoas. Se você for conversar com ela, você vai perceber que ela é mais feliz do que aquela que pensa apenas em si mesmo, que pensa apenas nos seus projetos, que pensa apenas nas suas realizações. Aquele que se preocupa em servir, em amar, ele tem uma plenitude de vida e de coração muito maior do que aquele que pensa apenas nas suas coisas. E aquele que tem Cristo no seu coração, aquele que obedece aos mandamentos de Deus, isso é ainda mais evidente, porque ele faz não apenas pensando em se sentir bem, ele faz por amor a Cristo e por amor ao seu irmão. Já viu aquela pessoa que quando tem enchente no verão, ela se mobiliza e ela consegue cesta básica, consegue fralda, consegue galão de água e ela vai distribuindo aquilo. E quando essa pessoa é questionada por um jornalista ou algo assim, ela fala, isso aqui é muito bom e é interessante que a gente faz isso e se sente bem. Então muitas vezes as pessoas ajudam as outras para se sentirem bem, para a consciência delas estar tranquila. No entanto, o cristão faz por amor, não por benefício próprio. O coração dele está tranquilo porque ele tem a prática de amar o seu irmão. Ele tem a prática de amor ao outro. Então o versículo 19 nos mostra que nós conhecemos que somos a verdade por praticar esse amor e como consequência o nosso coração fica tranquilo. Mas queridos, nessa prática do amor, vez ou outra, e muitas vezes, nós vamos errar. Nessa prática do amor, eu vou falhar com você, você vai falhar comigo, nós iremos falhar uns com os outros. E na hora da falha, na hora do pecado, na hora do erro, é muito comum o nosso coração ficar abatido. É muito comum o nosso coração ficar angustiado. É muito comum o nosso coração balançar na segurança, muitas vezes, que ele tem em Deus. E aí que entra o versículo 20 para nós. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se nessa prática do amor você falhar, se nessa prática do amor você pecar contra alguém, contra Deus, e o coração estiver acusando, saiba que a palavra diz que o coração é enganoso. Nós não devemos confiar nas nossas emoções. Nós não devemos confiar naquilo que estamos sentindo meramente. Então, vez ou outra, o nosso coração irá nos acusar, porque nós iremos errar, porque nós iremos falhar. Mas nessa hora o texto nos mostra que Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Sabe inclusive do seu esforço em praticar amor ao próximo. Nessa hora, o consolo do Espírito entra, mostrando, eu perdoo os pecados, eu sou maior do que o seu coração. Eu sou maior do que a sua falha, eu sou maior do que o seu erro.
Talvez você está aqui nessa noite pensando, eu falhei tanto nessa prática do amor. Eu falhei tanto nesse exercício de amar ao meu irmão. Saiba que Deus sabe aquilo que está no seu coração, Deus sabe as intenções, e se houver arrependimento, Deus é maior do que o seu coração. Essa acusação que agora permeia a sua alma, Deus, Ele tem poder para retirar. Deus tem poder para tranquilizar o seu coração novamente e te trazer para a senda reta, para a vontade dEle. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. No entanto, queridos, o versículo 20, Jesus usa a vida de João, aqui o Espírito Santo, para trazer para nós uma espécie de exceção à regra. O cristão, ele vive uma vida de coração tranquila, uma vida plena, justamente pelo fato de que ele está praticando amor ao próximo. Então, essa questão aqui do versículo 20, do coração acusar, é quando há um acidente de percurso. É quando há uma falha. Mas isso é uma exceção à regra. O cristão não pode andar falhando. O cristão não pode andar deliberadamente pecando no seu exercício de amor ao próximo. De forma nenhuma. Aqui existe no versículo 20 uma exceção à regra que tem que ser constante para nós. E é por isso que o versículo 21 nos mostra, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Ou seja, a regra, o padrão para cada um de nós é entrar confiadamente, com ousadia, no Santo dos Santos. É ter confiança diante de Deus. E não andar constantemente com o coração em acusação por causa dos erros, por causa dos pecados. É andar com o coração tranquilo por praticar aquilo que agrada a Deus, por praticar aquilo que é correto. Isso traz para nós confiança. Maravilhoso é, irmãos, quando a gente está bem com o Senhor. Não baseado nas nossas próprias obras e feitos, mas é maravilhoso quando a gente está bem com o Senhor e chega para orar e fala, Deus, que maravilha, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão com o Senhor, e isso só é possível para o coração que está diante de Deus, o coração que está em paz, o coração que está confiante, o coração que está tranquilo. Querido, nessa noite o seu coração pode estar angustiado. Nessa noite seu coração pode estar te acusando porque você não tem amado ao seu irmão como deveria. Mas talvez nessa noite você pode estar com o seu coração tranquilo, sabendo, eu tenho batalhado contra mim mesmo. Eu tenho batalhado contra a minha carne para amar o meu próximo, para amar o meu irmão. O meu coração está em paz. E oxalá que o seu coração esteja em paz nessa noite. Que assim seja, que o seu coração esteja firme e confiante em Deus, por estar se esforçando de maneira correta e plena em amar essa pessoa que está sentada do seu lado, essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que está à frente. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Mas eu quero ainda ressaltar um pouco mais essa ideia de confiança, porque ela está diretamente ligada no versículo 22, que diz assim para a gente, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O texto não está dizendo que a gente tem que chegar em oração e determinar alguma coisa. O texto não está dizendo que Deus vai dar exatamente tudo aquilo que nós pedimos. Mas, Diego, o texto não diz que aquilo que pedimos dele recebemos? Sim, mas olha o finalzinho do versículo. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Querido, Jesus fala, vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, quando a gente se propõe a estar no lugar de obediência ao Senhor, de obediência à palavra do Senhor, o relacionamento cresce com Deus. A intimidade cresce com Deus. E quando a intimidade cresce com o Senhor, há uma ligação tão grande de propósitos que aquilo que o crente pede está de acordo com a palavra de Deus. Foi o próprio Tiago na sua carta quem disse, vós não recebeis porque não pedis. E quando vocês pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites e erros e concupiscências. E o contexto ali da carta de Tiago é justamente para trazer a ideia de relações interpessoais
que estavam entrando em frangalhos. Tiago fala de onde surgem os problemas e as dissensões no meio de vocês, não é do coração pecaminoso de vocês? Então, eles não estavam recebendo porque eles estavam pedindo mal, pedindo pensando apenas em si, não pensando na coletividade do corpo de Cristo, do povo de Deus. No entanto, quando a gente coloca em prática o mandamento de amar ao próximo, e esse relacionamento cresce com Deus, queridos, que fantástico quando a gente ora em comunhão e Deus responde às orações. Que fantástico é as experiências que nós já tivemos aqui, de orar com o mesmo propósito, de repente ouvimos as orações, Deus curou alguém, Deus salvou aquela pessoa, Deus livrou da morte aquela outra, Deus converteu o coração daquela alma. Oração em comunhão, vida em comunhão. Agora, muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, porque o nosso coração está pensando apenas em si. O nosso coração está pensando apenas nos seus próprios deleites e crescimentos pessoais, e não no corpo de Cristo. O nosso coração está cheio de facções, porfias, ciúmes, invejas, dissensões, e isso não agrada a Deus, porque isso não é amar o próximo. Porque muitas vezes o nosso coração não está pensando no crescimento do irmão, é apenas no crescimento pessoal. Porque o nosso coração está alimentando ódio. O nosso coração está sendo assassino como de Saul, como de Caim. Mas aquele que ama, aquele que guarda o mandamento, aquele que faz diante de Deus o que é agradável a Ele, está na comunhão tão próxima com o Espírito Santo, tão próxima com Cristo, tão próxima com o Pai, que ele tem uma confiança, uma tranquilidade no coração tão intensa, que quando ele ora, Deus responde. É impressionante. É interessante como às vezes eu já tive esse questionamento, e eu me lembro aquilo que Deus usou uma pregação uma vez de um pastor para falar ao meu coração. Eu fiquei assim, Deus, por que parece que o Senhor usa mais algumas pessoas? Porque parece que o Senhor, claro que tem diferenciações de dom, tá? Mas por que parece que o Senhor responde mais àquela pessoa na oração? Será que o Senhor tem alguns filhos que prefere? E eu lembro que Deus me respondeu esse questionamento, quando eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem mais a Ele, mais lhe obedecem. Aqueles que obedecem aos mandamentos estão tão ligados a Deus que as suas respostas de oração parecem que chegam até mais rápidas ou de forma mais clara. Portanto, queridos, nós precisamos, em confiança e tranquilidade do coração, nos achegar a Deus, pedindo a Ele em oração a sua vontade, mas por estar em obediência, por estar em ligação ao Senhor da glória. No versículo 23... João, ele especifica um pouco mais o que são esses mandamentos, o que é este mandamento. Ele fala, ora, o seu mandamento é este, em primeiro lugar, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Nenhum exercício de amor é pleno e verdadeiro, nenhum, se a vida não estiver aos pés da cruz. Se a vida não estiver rendida a Cristo. Nenhum. Então, às vezes, as pessoas ficam angustiadas. Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo olhar para o irmão e amá-lo? Querido, talvez porque você não está cumprindo o mandamento total. Talvez porque você está tentando se esforçar a amar o próximo, mas sem crer, se entregar a Jesus de verdade. Sem Cristo você não consegue. Sem Jesus você não consegue amar. Sem entregar a vida para o Senhor da glória, não há nada que você possa fazer. Esforço humano, obra humana, não garante para você a salvação. É preciso crer em o nome do seu Filho Jesus. E não crer como o diabo e os seus demônios, que creem e tremem, mas um crer de uma vida entregue de verdade a Jesus. Exercícios religiosos não vão te habilitar a amar o irmão. O apenas ser batizado não vai te habilitar a amar o irmão. O tomar a ceia apenas não vai te habilitar a amar o irmão. Devolver o dízimo não vai te habilitar a amar o irmão. Dar uma oferta não vai te habilitar a amar o irmão. Falar palavras de crente não vai te habilitar a amar o irmão.
Sentar nesses bancos apenas não vão te habilitar a amar o irmão. É preciso conversão no seu coração. Senão você não consegue amar. Senão você não consegue perdoar. Senão esse ódio que está no seu coração nunca vai sair. Você vai mascarar, você vai pegar uma infiltração e passar uma tinta em cima, só que o cano lá dentro está quebrado ainda. Não adianta. É preciso um reparo feito pelo próprio Jesus. Esse ódio que muitas vezes você sente aí no seu coração, que você não consegue deixar. Por que eu olho para a cara daquela pessoa, daquele parente? Porque eu não consigo perdoar o meu pai? Porque eu não consigo perdoar minha mãe, o meu tio? Porque eu não consigo amar o próximo? Talvez porque você não foi alcançado pelo amor supremo de Cristo. E a menos que Jesus entre no seu coração e você cumpra um mandamento total aqui, que em primeiro lugar está em amar a Cristo, se entregar e crer no seu nome, não é possível cumprir o seguinte, que é amar uns aos outros. Só ama o próximo, só ama o irmão, quem foi alcançado pelo amor de Cristo. Só consegue amar o irmão até com todos os defeitos dele. Com todos os problemas dele. Só consegue amar o irmão quem foi alcançado por Jesus. Porque como que eu não vou perdoar o Zé e o Edson, independente dos erros que eles cometeram, se eu sei quem eu sou e sei que Cristo me alcançou? Porque eu sei os meus pecados. Eu sei o que se passa na minha mente durante o dia. Eu sei como o meu coração é egoísta e pensa demais nele mesmo. Eu sei disso. Como que eu não vou amar o irmão, sabendo que Jesus me amou como eu sou? Às vezes você não consegue amar porque você não descobriu, primeiro, o quanto que você é pecador. Às vezes você se acha bom demais. Talvez você está aqui nessa noite pensando, não, eu vou lá só para ouvir o que vai dar. Só para ver, né, o que está acontecendo ali, só para ver aquele culto. E talvez Deus te trouxe aqui para dizer, você não é bom. Você não é bom. Você é pecador. E a menos que você reconheça a profundidade e a extensão do seu pecado, você também nunca vai entender o que Cristo fez na cruz. Que foi salvar a vida de todo aquele que crê. E se você não entender o que Cristo fez na cruz, você também não vai entender o amar o próximo. Nós confundimos amar com afinidade. Nós confundimos amar com eu gosto de conversar com aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa. Mas o amor é o que está no versículo 16 que nós vimos no último encontro. É dar a vida, se preciso for, pelos irmãos. Versículo 24. Fala duas realidades aqui pra gente. Primeiro, a prova de que nós estamos em Deus. Em segundo lugar, a prova de que Deus está em nós. Olha o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Quem guarda o mandamento está em Deus. Essa é a prova. É aquilo que o presbítero Zé Carlos sempre fala, é a prova para você mesmo que você é crente. É amar. Você ama o seu irmão? Amo. Quero o melhor para ele, quero que ele cresça, quero que ele desenvolva. Então você está em Deus. Você odeia o irmão? Não suporta ver aquela pessoa. Você não está em Deus. Você não está em Deus. Você está em pecado. Você precisa se arrepender do seu erro. E se, de maneira preferível, hoje. Agora. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Você só permanece em Deus se fizer o que Deus manda. Essa é a prova da conversão. Por isso que o versículo 19 nos mostra, e nisto conheceremos que somos da verdade. É nesse momento que a gente sabe que é da verdade. Romanos 8,16 nos diz que o Espírito testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus.
Há um toque do Espírito no coração para dizer que nós somos filhos, mas há também uma prova real, bíblica e verdadeira de que nós somos crentes, é amar. Queridos, a experiência da vida cristã não é esotérica, a experiência da vida cristã não é uma coisa no ar, uma coisa mística. A experiência da vida cristã é real, está na história, é verdadeira. O Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos. Só que isso tem que levar a gente para a vida prática, que é amar quem está do seu lado aí, ó. Que é amar quem está aqui. Mas o final do versículo 24 nos diz: e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós sabemos que permanecemos em Deus, porque amamos, mas sabemos que Deus está em nós, porque o Espírito foi dado, foi derramado. E você não consegue fazer absolutamente nada sem este Consolador que habita no coração daquele que crê. Senão vai ser obra da carne. Obra da carne não agrada a Deus. Como está o seu coração nessa noite? O Espírito Santo tocou em você. Você creu em Jesus. Você tem batalhado contra você mesmo e tem buscado amar o irmão, se esforçar. Ou será que o seu coração está amargurado, seco, sem vida, vazio, cheio de mágoa? Ou será que você está afundado em lembranças do passado, em mágoas do passado que não te deixam caminhar? Saiba de uma coisa: clame a Cristo para Ele transformar o seu coração nessa noite. Uma vida de mentiras, principalmente mentira para si mesmo, é a pior das vidas. Peça a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Perdoe a minha amargura. Me perdoe, Senhor, me livre disso. Porque, querido, amargurado, você pensa que afeta alguém, você está matando você mesmo. A pessoa que alimenta mágoa, raiva no coração de outrem, ela acha que ela está ferindo o outro, mas ela está acabando consigo mesma. Daqui a pouco começa a aparecer dores, doenças, e ela não sabe por quê, porque ela alimenta aquilo. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 6, lá no finalzinho da oração, que o Senhor ensina, a oração famosa, a oração do Pai Nosso, nos diz que se nós perdoarmos aos homens as ofensas deles, nosso Pai nos perdoará. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. E durante muito tempo eu fiquei questionando Deus, parece que é obra aqui. Se eu fizer, eu recebo. Se eu não fizer, eu não recebo. Mas aí, um certo dia, lendo a Escritura, entendendo, o Espírito Santo tocou no meu coração e consegui compreender um pouco mais a ideia geral da Bíblia. Não perdoar é pecado. Se eu não me arrependo em perdoar e conceder perdão ao próximo, eu estou em pecado. E se eu estou em pecado não arrependido, como que vai vir perdão da parte de Deus? Como? E pecado não confessado, pecado não abandonado, Salmo 32 ecoa forte. Enquanto calei os meus pecados, o meu corpo padeceu. Os meus ossos envelheceram dentro de mim. Talvez essa dor, esse monte de doença que você está tendo aí, talvez é porque você não perdoa, tá? Você guarda mágoa. Essa coisa que embola o seu peito. Você não consegue nem respirar. Cuidado com isso. Peça a ajuda de Deus. Peça a ajuda de Jesus nessa noite. Peça que o Espírito Santo transforme o seu coração, libere perdão. Abra a mão desse ódio. Ele está destruindo você. E não apenas o seu corpo, mas a sua alma. Você está caminhando a passos largos para a eternidade distante de Deus, do Deus de amor. Concluindo, queridos, crendo em Jesus, você tem o Espírito Santo no seu coração. E uma vez que você tem o Espírito Santo por esse motivo, ele te leva a amar.
Ele te leva a amar, te leva a ser semelhante a Jesus, dando prova, inclusive, a você mesmo que você é convertido. E como resultado, tranquilidade, segurança, paz inunda o seu coração. Você quer ter paz nessa noite? Você quer abrir mão do seu passado que te aprisiona? De algo que fizeram com você talvez há 20 anos atrás e você não consegue se libertar disso? Peça ajuda a Deus nessa noite. Talvez alguém errou com você e você não consegue liberar perdão. Eu quero dizer que você realmente não vai conseguir. Você precisa de Cristo. Você precisa do Espírito Santo tocando no seu coração. Você precisa que o Espírito Santo age aí. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querida, agora é o momento de você meditar na sua vida. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Eu quero dizer para você que as pessoas que você convive, os irmãos em Cristo, erraram com você e vão continuar errando. O que tem de verdade aqui nessa noite, que todo mundo que está aqui é pecador. Todo mundo. Sem exceção de ninguém. Então, eu estou chateado porque erraram comigo. Vão errar de novo. Essa é a verdade. Vão errar de novo. Mas meditem na sua vida agora. Se o seu coração está amargurado, peça perdão a Deus. Peça para Cristo tocar em você. Se você não tem segurança da salvação, porque você não tem visto esse fruto aqui na sua vida, do amar, entregue-se a Jesus hoje. Não deixe para depois. Deus te trouxe aqui nessa noite, no Dia dos Pais. Por que Ele te trouxe aqui? Talvez porque Ele quer ser o seu pai. Aquele pai que você ficou nervoso na sua vida porque Ele não cuidou de você direito. Aquele pai que você ficou nervoso na vida, sabe por quê? Porque Ele te abandonou na infância. Porque Ele não conviveu com você, porque Ele faleceu muito cedo. Saiba que a despeito de tudo isso, Deus tem a capacidade e poder de te transformar em filho e Ele ser o seu pai. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos nessa noite e pedimos ao Senhor, ó Deus, pela sua misericórdia, ó doce Espírito, toque nos corações nessa noite. Não há capacidade em quem prega, não há capacidade em títulos e métodos, mas é o teu santo e glorioso Espírito quem toca no coração. Ó Deus, que em nome de Jesus, que esse coração amargurado, ó Deus, nessa noite seja quebrado para a glória do Senhor, para ser refeito pelo Espírito Santo. Que toda mágoa seja lançada por terra. Que toda amargura, que todo ódio plantado no coração que não consegue deixar, ó Deus, faça uma limpa. Nós te clamamos, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Cure feridas da alma hoje, Senhor. Leve a cada um de nós como povo do Senhor. Amar o irmão. Amar o próximo. A palavra, Deus, de ver indireta em tudo. Ó Deus, que coisa terrível. A gente, muitas vezes, as pessoas ficam vendo indireta em tudo, como se uma quisesse derrotar a outra, uma competição burra e insana. Quebra a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Quebra a sua igreja e traga a restauração verdadeira e real aqui neste lugar. Que ao término desse culto as pessoas procuram umas às outras e falam: eu alimentei ódio no coração contra você, me perdoa. Em nome de Jesus, Senhor. Não há poder em quem fala, nem ninguém aqui nessa noite, só no Senhor. O Senhor é o centro desse culto. E por isso nós pedimos, ó doce Espírito, desça com poder e graça nesse lugar, convertendo corações e transformando vidas. É o que nós pedimos, Deus. Em nome de Jesus.